8 horas da noite, exatamente 8 horas. Sejam bem-vindos, né? A galera que está chegando aí aos poucos. A Tainara chegou aqui. Seja bem-vinda, Tainara, futura Papa Mike. Pessoal, hoje nós vamos aqui, essa live eu nem avisei antes, né? Avisei, na verdade, muito para os meus alunos do curso Aprovação, lá do meu amigo Gilvando, desde já deixando um grande abraço. E para os meus alunos aí da FAESP, né? Que a gente ia tratar um pouquinho sobre alguns crimes, claro que não tem como a gente tratar de todos os crimes de maneira bem aprofundada, mas de alguns crimes contra a vida, né? E aí a gente vai pegar aqui algumas modificações que ocorreram durante esse período aí de vigência, já a vigência, né, do pacote anticrime, como é o crime do artigo 122, e eu creio que seja um dos crimes que possa cair nessa prova, por exemplo, da galera aí do Aprovação, que está na preparação para o concurso de policial militar, né? Mas para a galera também que está no estudo, né, seja na formação acadêmica ou para exame de ordem, eu vou deixar esse vídeo aqui, ele vai subir para o YouTube, lembrando aí do meu canal no YouTube, professor Jofferson Santos, na verdade, você procura lá Jofferson Santos, inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa lá alertado com o sininho no ponto, para qualquer vídeo que seja postado, vocês tenham acesso direto, tá? E deixa o like se gostar daquilo que vê. Já tem algumas semanas que eu estou produzindo alguns vídeos, já estou colocando lá, direito penal, direito internacional, para a galera que está aí no exame de ordem também. Então hoje a temática é crimes contra a vida, né? Como eu falei, não vai dar para a gente trabalhar todos os crimes contra a vida, mas essencialmente eu vou buscar aí 121, 122, falar um pouquinho também do infanticídio, tá bom? Vamos ver aqui a galera que está entrando, vai chamando aí, vai clicando aqui no like para chamar mais gente, para que a gente consiga aí. Olha o grande Lúcio, seja bem-vindo, grande Lúcio, boa noite para você. Grazi, Danilo, a Tainara, a Maria, Eric, a Maiane, a Tátila, Laís também está aqui conosco, Rick, galera fera, os penalistas, como eu chamo. Então, pessoal, a gente vai começar aqui a trabalhar a temática crimes contra a vida, né? Eu oriento você a pegar aí o seu caderno, principalmente você que está nesse estudo focado aí para carreiras policiais, que eu vou direcionar principalmente as questões que podem ser abordadas no teu concurso, tá? E também a pegar o teu vadimeco já vou alertando, né? De maneira que esteja atualizado, tá? Porque eu sempre falo, hoje você tem que ter o seu vadimeco atualizado, seu Código Penal atualizado, porque nós tivemos mudanças aí com o pacote anticrime que trouxeram dentro do Código Penal alguns pontos importantes e que a gente sabe que concurso público hoje ele vai cobrar de você atualização. Então não deixe de atualizar o seu vadimeco. Professor, mas eu acabei de comprar meu vadimeco em 2019. Realmente é difícil porque não dá para você comprar todo um instante. Mas vai lá no site do Planalto, como eu abri aqui no meu computador. Eu estou com a página aqui do Planalto aberta e estou com o Código Penal. Imprime esse Código Penal, principalmente nos teus estudos. Não vai estudar Código Penal por vadimeco de 2019, por leis de 2018, porque mudou. Roubo mudou, furto. Nós teremos aí a lei de crimes hediondos também, que teve muita mudança. Aqui, especificamente nos crimes contra a vida, quando se trata... Grande Anderson, meu amigo, saudade de você, meu irmão. Maíra está aqui por aqui também, Milena, sejam bem-vindos. Cuidado, por quê? Porque aqui nos crimes contra a vida, nós tivemos no artigo 122, que é instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, nós tivemos uma mudança significativa, tá? Eu vou falar bastante dele aqui. Então você pega aí, se você está com o teu computador ligado, se você pegou aí o teu celular ou um celular do colega, vai lá no site do Planalto e pega o Código Penal atualizado, tá bom? Então quando a gente trata de crimes contra a vida, não é à toa que o legislador penal ele colocou isso em primeiro ponto a ser analisado lá no Código Penal na parte especial, né? Porque nós temos do artigo 1º ao artigo 120 a parte geral do Código, tá? E do 121 em diante, nós temos a parte especial, que é quando vai ser tratado os crimes em espécie. E aí nós temos como primeiros crimes em espécie a serem tratados, os crimes contra a vida, tá?
os crimes contra a vida, começando no artigo 121. Artigo 121, se você tiver com o teu vadimeco aí, ele vai tratar do crime de homicídio. E aí, esse 121, ele vai na sua divisão, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ele vai se dividindo aqui, né? Parágrafo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, e aí chegamos no 122. Então, o 121 é um crime que essencialmente vai cair na tua prova para a polícia. Tá? Seja polícia civil, polícia militar, seja delegado de polícia, vai cair questão a respeito de crime contra a vida. Principalmente crime de homicídio. Então, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns pontos essenciais que sempre são abordados nas provas para carreiras policiais, tá? Então a gente vai começar aqui com o 121, que é o caput, né? O 121 caput, você tem o homicídio simples, tá? O homicídio simples traz uma pena que é a de reclusão de 6 a 20 anos. O interessante aqui no caso do homicídio simples é a natureza dele. Ele não é, cuidado, a regra é que o crime de homicídio simples não é hediondo, que pode ser abordado em uma questão. Tá? A regra é que não é hediondo, mas se esse homicídio simples foi praticado por um indivíduo que ele compõe grupo de extermínio, por mais que seja um homicídio simples, esse homicídio simples vai ser considerado crime hediondo. Tá? Então, cuidado com isso, cuidado com esse detalhe. Crime hediondo é uma natureza que traz ao crime que é praticado uma natureza mais gravosa, tá? Então, no caso do homicídio simples, só será hediondo se ele for praticado por um indivíduo que faz parte, que compõe uma organização, uma milícia que esteja aí com a função de exterminar, né? Que é a questão que acontece muitas vezes em determinados grupos que são chamados grupos de extermínio, tá ok? Então, matar alguém é aquele caput que nós temos no 121, homicídio simples. Abaixo, você vai ter no parágrafo 1º a classificação do chamado homicídio privilegiado. Geralmente, questões também abordam o homicídio privilegiado. Lembrando, e aí é o detalhe que você tem que ter em mente, que o homicídio privilegiado ele não é abolício crimes. Tá? O que o homicídio privilegiado vai trazer, em termos de consequência jurídica para a conduta praticada, é uma redução de pena. O homicídio privilegiado é aquele homicídio em que o agente ele vai praticar porque ele está impelido de um valor moral, de um valor social ou uma situação de violenta emoção. Tá? Cuidado, porque a palavra é violenta emoção, não é paixão, tá? Não é paixão e nem amor. Isso não vai trazer a privilegiadora, tá? Ciúme também a gente não pode colocar aqui dentro de homicídio privilegiado. Como, por exemplo, determinados argumentos dentro do tribunal do júri, em que você diz que aquele indivíduo matou a mulher, ou que a mulher matou o indivíduo, simplesmente porque estava com ciúmes, né? Trazendo uma possibilidade de privilegiamento. Não é, tá? Ciúme, paixão, emoção, não privilegiam o crime. Aqui, quando ele traz violenta emoção, ele fala de uma violenta emoção que é oriunda de quê? Oriunda de uma injusta provocação por parte da vítima. Então, se você pegar o parágrafo 1º, ele vai trazer essa leitura. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, tá? É aquela situação, por exemplo, do pai que mata o estuprador da filha. É a situação dos indivíduos que praticam linchamento com o traidor da pátria. São os exemplos típicos que você encontra na doutrina penal, tá? E aí ele diz, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, esse logo em seguida é importante, se o cara daqui a uma semana ele vai praticar o crime de homicídio pensando num parágrafo primeiro, porque teve uma injusta provocação e ele esperou uma semana, já não entra aqui no parágrafo 1º de privilegiamento no crime de homicídio. Que fique bem claro isso, tá ok? Então, esse parágrafo 1º ele vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá ok? Essa é a consequência. Não caia na pegadinha, tá, de concurso dizendo que a privilegiadora do crime de homicídio vai trazer uma possibilidade de fato atípico, de atipicidade da conduta. Não. A conduta é típica, ela é ilícita, ela é culpável. O que eu terei é uma redução de pena, tá bom?
Anotado isso? Então vamos continuar. Parágrafo 2º. O que eu tenho de importante para estudar no parágrafo 2º? Praticamente ele todo, tá? Porque são as qualificadoras do crime de homicídio. E quando se trata de qualificadoras, você vai ter o quê? Uma pena maior. E essa pena maior se dá em decorrência de uma prática qualificada do crime. O homicídio simples, ele tem uma pena lá que, se você pegar, é de reclusão de 6 a 20 anos. No parágrafo 2º, a reclusão é de 12 a 30 anos. Então, a pena é gravosa, proporcional à prática do crime. Então, se eu matei de maneira simples, eu vou ter uma pena específica. Agora, se eu matei utilizando asfixia, veneno, né, de traição, de emboscada, por motivo torpe, por motivo fútil, são situações que vão trazer a qualificadora do crime de homicídio, tá? E dentro das qualificadoras, se você pegar aí o parágrafo 2º, ele diz o quê? Inciso 1, mediante pago ou promessa de recompensa. É o que nós chamamos de homicídio mercenário. É aquele indivíduo que recebe para praticar o crime de homicídio. Cuidado, porque nós tivemos um entendimento há pouco tempo trazido pelos nossos tribunais superiores, que é justamente um questionamento a respeito daquele que paga para o outro matar. Ele entraria aqui na situação de homicídio qualificado ou não? Ou seria só aquele que, no caso, o pistoleiro, aquele que pratica o crime de homicídio mercenário, é que entraria? De qualquer forma, você vai ter uma qualificadora para esse indivíduo que paga alguém para matar. Eu pago um indivíduo para matar X, e aí o que acontece? Eu vou pagar através de um determinado valor em espécie, ou até mesmo por qualquer tipo de vantagem, sendo essa uma vantagem econômica. Pagar aqui uma mensalidade de determinado tipo de curso que ele quer fazer, pagando uma caixa de cerveja, uma caixa de refrigerante. Essa situação eu posso até não incluir no inciso 1 de mediante pago ou promessa de recompensa, mas eu posso colocar numa situação de motivo fútil, de motivo torpe. Então a qualificadora ela vai existir, tá? Mas o que é importante saber é que o entendimento dos tribunais superiores é que a mediante pago ou promessa de recompensa recai sobre aquele que pratica o crime de homicídio, tá bom? Que fique bem claro isso daí. Então ele fala mediante pago ou promessa de recompensa, que é o crime de homicídio mercenário, ou por outro motivo torpe, tá? Que aí você tem aquela dúvida, professor, o que é motivo torpe? O que é motivo fútil? Um motivo torpe, pelo próprio nome, ele já diz, é um motivo que é totalmente desproporcional. Geralmente você pratica o homicídio, quando analisa a causa da prática desse homicídio, você traz uma desproporcionalidade para o ato que foi praticado, tá? Diferente do motivo fútil, que é um motivo extremamente banal, não tem nem como você argumentar. Um exemplo de motivo torpe seria o irmão mandando o outro matar, tá? Pagando um pistoleiro para matar o seu irmão, porque ele justamente queria a herança que eles dois iriam receber, né? Que a parte do irmão ficasse para ele. Seria um motivo torpe. Motivo fútil, eu simplesmente peço um cigarro para X, X não me entrega o cigarro, eu puxo uma arma e acabo praticando o crime de homicídio. Esse homicídio seria um homicídio vinculado a um ato fútil, tá? Então que fique bem claro essa diferença entre os dois. Como eu disse, não vai dar para a gente aprofundar em cada um dos crimes, a gente vai passando pelos incisos e eu vou dando aquelas dicas essenciais para que você vá anotando e que possivelmente podem ser cobradas em um concurso para a área policial ou até mesmo no teu exame de ordem, se você está estudando focado para o exame de ordem, tá? Aí vem o inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Pessoal, o importante aqui dos incisos 3, inciso 3, inciso 4 e inciso 5, o importante aqui é que eles podem, olha só, eles podem ser vinculados ao parágrafo 1º. É aquele famoso questionamento que pode vir num concurso. Eu posso ter um crime privilegiado e qualificado de homicídio? Posso, desde que o parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º, que olha só, que tem uma natureza subjetiva, tá? Se vincule a uma natureza objetiva de qualificador. E quais são as naturezas objetivas? São aquelas que estão relacionadas com o inciso 3, 4 e 5, tá?
Alguns estão trazendo que o inciso 6 seria objetivo, particularmente eu entendo que não. Tá? Eu entendo que seria um tipo de requisito subjetivo. O inciso 7 também você pode incluir lá no parágrafo 1º, que seria relacionado também à objetividade. Tá? Então, cuidado com isso. Posso ter crime de homicídio privilegiado e qualificado? Posso. Tá? Desde que o privilégio, que é subjetivo, se vincule a uma qualificadora de natureza objetiva. Tá bom? Fique bem claro isso daí. Então, no caso, inciso 4, traição, emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O inciso 5, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E o inciso 6, esse vai cair na tua prova, que é o inciso que trata do crime de homicídio qualificado pela situação ou razões da condição do sexo feminino. É o que foi tratado pelo legislador e ele coloca isso numa titulação de feminicídio. Tá? Cuidado, porque o feminicídio ele não é simplesmente matar uma mulher. Eu já vi muita gente caindo nessa pegadinha. O feminicídio é um crime de homicídio que é praticado pela situação de gênero. Tá? Eu estou matando porque ela é mulher e que eu entendo ter um poder sobre ela. É uma situação de diferença de gêneros. E aquele que está matando, ele tem uma ideia de domínio sobre a vítima. Tá? Por isso que você tem a diferença entre o feminicídio e o femicídio. Femicídio, a vítima é mulher, tá? Mas poderia ser um homem. Tá, ok? Crime de feminicídio, não. Necessariamente, a vítima ela vai ser mulher e eu estou matando justamente por essa situação de gênero. Porque ela é uma mulher. Eu entendo que é uma fragilidade que me proporciona um domínio sobre a vítima. Aí você tem um crime de feminicídio. Lembrando que o inciso 7, ele traz aqui no seu parágrafo 2º-A, considera-se que há razões de condição de sexo feminino. Isso vai cair na tua prova. Crime de feminicídio, essa diferença para você saber que realmente se é ou não um crime de feminicídio. E o parágrafo 2º-A é importante para isso. Então, você vai anotar aí no teu caderno a leitura obrigatória do inciso 6, tá? Associado com o parágrafo 2º-A do artigo 121. Então, no artigo 121, parágrafo 2º-A, você diz: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, tá? Então, aquele indivíduo que mata a sua companheira pela situação principalmente de ter na mente dele que o domínio que ele tem por ser do sexo masculino existe sobre a companheira que é do sexo feminino. Então, você tem uma situação de divergência quanto àquela ideia de gêneros. E essa situação traz o feminicídio. Inciso 2 do parágrafo 2º-A. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vou dar um exemplo prático que já caiu em prova e que pode vir na tua prova também. Tá? 2 indivíduos que trabalhavam na mesma empresa, João e Maria, eles estão disputando uma promoção dentro da empresa. Tá? E aí Maria consegue, pela qualificação, pelo trabalho, assim como havia uma qualificação para o João, mas numa competição normal e igualitária, ela conseguiu ganhar. João, com o intuito de vingança mesmo em relação a Maria, ele vai lá e mata. Seria motivo torpe? Motivo fútil? Nessa situação, não. Né? Até porque ele entendia, João, que tinha muito mais competência para estar no cargo promovido, e no caso, quem foi promovida foi Maria. Então, nesse sentido, né, de discriminação, de menosprezo ao sexo feminino, eu tenho a caracterização do crime de feminicídio. Tá? Cuidado, porque o crime de feminicídio vai cair na tua prova em relação aos crimes contra a vida. O parágrafo 3º é o que nós chamamos de homicídio culposo. Né? Lembrando que nós temos 2 tipos de ação, né? Que é a ação dolosa e a ação culposa. Tá? A dolosa, eu quero praticar o ato. A culposa é aquela que demanda uma situação de imprudência, negligência ou imperícia. Não vai dar para a gente trabalhar esses conceitos agora. Prometo que lá no YouTube eu vou colocar vários vídeos relacionados a vários temas dentro do direito penal. Vídeos curtos mesmo, com dicas, questões. Já existem alguns vídeos lá. Aproveitem, porque eu estou trazendo tanto a parte teórica quanto a parte prática com algumas questões sendo analisadas. Tá? Então aqui, o homicídio culposo está no parágrafo 3º, demanda essa situação. Eu tenho que comprovar qual tipo, qual modalidade de culpa
foi praticado esse homicídio, se foi por negligência, imprudência ou imperícia, tá certo? Aí você tem aqui o parágrafo que é o inciso, perdão, lá nas qualificadoras, que é o inciso 7, que pode também vir na tua prova. É aquele que trata do homicídio funcional. Eu estou matando X porque ele é policial civil, porque ele é policial militar, policial federal, tá? É sempre um homicídio que é praticado com o intuito, tá? Com o intuito de vingança contra aquele que exerce uma função dentro da área de segurança pública. Então está aqui no inciso 6. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. É importante fazer a leitura desses artigos da CF, de 88. Integrantes do sistema prisional ou da Força de Segurança Nacional, no exercício da função. Olha o detalhe. Na tua prova vai estar dizendo que o indivíduo matou, tá? O indivíduo matou X porque era irmão de um policial. Isso caberia aqui num homicídio qualificado? Não. Por quê? Não é o simples fato de ser policial. Ou ele está no exercício da função, tá? Ou em decorrência dela. Eu fui numa busca e apreensão e no mandado de prisão e prendi X. Ele simplesmente ficou com aquele interior de vingança e disse, não, num próximo momento eu vou me vingar. Quando ele me encontra daqui a 2 anos numa praia ou de férias, eu não estou no exercício funcional, mas foi em decorrência da minha atitude, da minha atividade de policial, ele vai lá e pratica o crime de homicídio. Entraria no inciso 7 do homicídio funcional, tá? Então, aqui, nas situações de qualificadoras, quais as qualificadoras que eu indico você a dar uma olhada de maneira bem aprofundada? As qualificadoras relacionadas ao feminicídio, ao homicídio funcional e à questão do crime de paga ou promessa de recompensa. Cuidado, porque são aqueles mais recorrentes em questões de concurso público, de OAB, tá bom? Então a gente vai continuar aqui e eu quero falar do parágrafo 7º, que é interessante porque está relacionado lá com o feminicídio, que ele diz que é a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade, se o crime for praticado durante a gestação nos 3 meses posterior ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, tá? Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, detalhezinho interessante para vir numa questão sobre feminicídio. A situação da prática de crime de feminicídio. Se eu tenho uma situação em que está acontecendo ali de um indivíduo matar a mulher e eu ter a visualização do ato em si, ok, né? Mas você vê que o legislador ele coloca o quê? Que essa presença ela é física ou virtual. Eu estou conversando aqui com a minha mãe e do outro lado um companheiro dela, meu pai, vai e pratica o ato de matá-la. Eu estou visualizando não fisicamente, mas virtualmente. Entra aqui na situação do inciso 3 do parágrafo 7º. Então, é outra leitura interessante para você fazer no artigo 121, o do parágrafo 7º, tá? Então, dentro do crime de homicídio, como eu disse para vocês, não vai dar para a gente trabalhar todo de maneira bem aprofundada, mas eu vou prometer a vocês que eu vou tratar do homicídio, somente do homicídio em um vídeo lá no YouTube, tá? Canal lá, Jofferson Santos. Vá lá, faça sua inscrição e dê uma olhada nas dicas, porque vão ser dicas muito importantes para o teu concurso, tá? O 122 eu tenho certeza que ele vai cair no teu concurso. Por quê? Porque ele foi mudado com um pacote anticrime. O artigo 122 ele tratava apenas da indução, instigação e auxílio ao suicídio. E agora você tem uma mudança. Ele também trata da situação de instigação, induzimento ou auxílio à automutilação. Lá no caput você teve uma mudança significativa no preceito primário. Olha o que diz o artigo 122 agora. Você pode pegar o teu vademecum, que é de 2019, e observar essa mudança. Olha o que ele diz aqui no artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. Foi essa mudança que ocorreu, tá? Ou automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, o caput traz uma situação que é induzir. Anota aí no teu caderno. Voltando aqui, deu uma pequena pausa. Induzir, pessoal, é o quê? É você criar a ideia, tá, na mente da pessoa. Lembrando que aqui
você não tem a punição de quem tenta, por exemplo, praticar o suicídio ou a automutilação. Porque um dos princípios do direito penal é o princípio da lesividade. Por isso que eu não posso punir autolesão, automutilação. Mas eu estou punindo no 122 aquele indivíduo que ele instiga, ou seja, que ele cria a ideia, tá? Que induz, tá? Perdão, ele induz, ou seja, ele cria a ideia, ele instiga, ele faz o quê? Reforça a ideia já existente ou ele auxilia materialmente, tá bom? Então que fique bem claro isso no artigo 122, essa mudança que ocorreu com o pacote anticrime, tá? Quando se trata de automutilação. Isso surgiu muito devido àquela situação da brincadeira que aconteceu na internet, da baleia azul, né? Agora você tem outras brincadeiras que estão surgindo, que eu não chamo isso de brincadeira, né? São pessoas que montam vídeos induzindo, instigando crianças a praticarem automutilação, a praticarem até mesmo suicídio. E a gente tem que lembrar que essa conduta ela tem que ser especificamente direcionada, tá? Porque se ela não for direcionada, se eu, por exemplo, crio um vídeo e eu jogo na rede, vai lá para o artigo, ó, você vai colocar lá no artigo 268 do Código Penal, tá? Então, cuidado com isso daí. Você pode pegar aí o 268 do Código Penal. Então, cuidado. Se eu direciono, vem para o 122, tá? Agora, se eu não direciono isso, ele vai ficar no artigo 168 do Código Penal, tá bom? Que fique bem claro isso. Então, só relembrando, induzimento, quando ele fala aí no 122, eu estou o quê? Criando a ideia na vítima. Instigando, eu estou reforçando essa ideia. E auxiliando materialmente é aquela assistência que você vai dar. Cuidado que nessa situação da assistência material, olha a questão que pode ser colocada como pegadinha para você. Você, no momento que o indivíduo te pede algo para ele poder se enforcar e você entrega a corda, 122. Agora, se eu vou lá e empurro o indivíduo, e a partir desse empurrão, ele despenca e a corda acaba asfixiando ele. Crime de homicídio. Esse auxílio tem que ser um auxílio material. É entregar a corda, é entregar a arma, é, de certa maneira, ajudar materialmente a prática do crime de suicídio ou de mutilação. Não, cuidado, não vai recair aquela conduta que você, de certa maneira, está ajudando na prática. Se eu estou ajudando na prática, em si, na ação, aí vai para o crime do 121, crime de homicídio, tá bom? Fique bem claro aí. Então a gente vai continuar aqui, ó, e mais mudanças ocorreram. Se você pegar, antes, você tinha uma situação que era o quê? Se dá a tentativa, tá? Se dá a tentativa, a vítima, ela sofre uma lesão corporal de natureza grave, aí você teria a possibilidade de punir. Houve uma implementação de outras punições aqui no 122. Olha o que ele diz. E aí é uma situação de qualificadora do crime. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza, e agora o legislador trouxe especificando mesmo, sendo de natureza grave ou de natureza gravíssima, que são relacionadas ao artigo 129, parágrafos 1º e 2º, entra aqui no parágrafo 1º, vai ter uma pena específica que é de 1 a 3 anos, tá? A pena antes que existia era apenas no caput, agora não, ele foi subdividindo condutas e colocando penas específicas. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, de 2 a 6 anos, tá? Então, você observa que ele foi majorando as penas de acordo com a proporcionalidade do ato que foi praticado. Antigamente eu falava só instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Se da tentativa resulta morte, pena tal. Se da tentativa resulta lesão corporal grave, tal. Aqui não, ele subdividiu condutas, o cuidado que você tem que ter com o material atualizado. Código Penal atualizado, tá? Vadmecum atualizado, vai lá no site do Planalto, Código Penal, imprime, tá? O Código Penal ou aqueles crimes que houveram, que tiveram especificamente mudanças, tá certo? Tiveram mudanças. Vamos lá, continuando. Parágrafo 3º. A pena é duplicada, aqui você já tem uma majorante de pena.
se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, eu quero, né, na minha mente, no meu interno, eu quero que o meu irmão se mate. Então, eu vou instigar, porque eu sei que vai ter uma herança vindo e eu vou ficar com essa herança só. Tá? Vai ser suicídio lá com motivo torpe? Não. Entra aqui numa pena majorada, que é justamente aquela que é praticada por motivo egoístico. Parágrafo 3º, inciso 1 do Código. Parágrafo 3º, inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Questão típica do 122, mas que ele pode te enganar quando ele coloca a vítima sendo uma vítima, por exemplo, de 8 anos. Vamos lá entender. Primeira situação, aqui dentro do 122. Eu simplesmente pego um indivíduo que tem um entendimento relativo dos atos que ele pratica e eu instigo ele a praticar o suicídio ou a automutilação. Ele vai entrar aqui no 122. Mas agora, se eu pego uma criança de 8 anos e eu instigo ela a beber veneno para morrer, o fato dela ter uma idade que traz uma impossibilidade de entendimento absoluto da conduta, ou seja, ela é o quê? Vulnerável e ainda em desenvolvimento intelectual para entender a conduta. Eu digo, olha, você quer voar? Vai lá para cima do prédio e se joga. E ela pratica esse ato. Não vai ser 122, tá? Não é instigação, não é induzimento, não é auxílio. Vai para o 121. É crime de homicídio. Por quê? Porque aqui a vítima ela não tem capacidade plena e nem desenvolvimento para entender a conduta que está praticando. Cuidado com essa pegadinha, tá? É a mesma situação com alguém que tem uma doença mental completa, que gera essa incapacidade completa de saber o que está fazendo. Você vê que aqui ele diz, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, a pena é duplicada. Tá? Mas naquele caso especificamente que eu falei, menor, por exemplo, de 14 anos, tá? Menor de 13, de 10, essas pessoas vão entrar numa situação de vulnerabilidade absoluta que torna o crime não mais o 122, mas o crime do 121, tá bom? Que fique bem claro isso, dica importante, pode ser uma pegadinha na tua prova. Seguindo aqui, vem comigo, você vai ter especificamente o crime de infanticídio, artigo 123. O crime de infanticídio, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Na verdade, são 3 crimes que eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu trato do crime de homicídio, eu tenho um crime contra a vida. Mas que vida é essa? Primeiro ponto, eu posso ter uma vida que ela é extrauterina. Crimes de homicídio, crime de infanticídio. E eu tenho uma vida que ela é intrauterina. Crime de quê? Aborto. Tá? 124, 125, 126. Cuidado com isso, porque os momentos dessa vida, tá? Quando é que é vida extrauterina? O entendimento hoje é que vida extrauterina é a partir dos primeiros momentos de expulsão do feto, ou seja, de contração, início do parto. Tá? Tanto é que o crime de infanticídio ele diz matar sob a influência do estado puerperal, que é uma influência que até hoje se discute dentro do direito penal. Isso, de certa maneira, vai ter que ser comprovado. Né? Tem que haver a influência do estado puerperal sobre a mãe, o próprio filho, durante o parto ou logo após esse parto ter sido praticado. Então, repetindo, o estado puerperal, necessariamente, no crime de infanticídio do 123, ele obrigatoriamente tem que estar influenciando a conduta dessa mãe. Aqui você tem um crime que a gente chama de crime bipróprio. Bipróprio por quê? Porque em si ele é próprio, é praticado pela mãe contra o filho. Tá? Então, você tem uma situação de crime próprio tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Tem que ser a mãe contra o seu filho. Num vídeo que eu coloquei lá no YouTube, eu falei do erro sobre a pessoa. E aí no erro sobre a pessoa, eu dei o exemplo da mãe que sai do momento de estado pós-operatório, de cirurgia, né, parturiente, ela vai até o berçário, sob a influência do estado puerperal,
e acaba matando o filho de outra mulher. Eu falei lá que aqui é um erro sobre a pessoa e que as qualidades da vítima que ela queria, que era o filho, vão ser repassadas para aquela vítima que ela mata. A vítima virtual, ela transfere as qualidades dela para a vítima real. Então ela vai ter praticado o quê? O crime de infanticídio com o filho de outra pessoa. Mas, professor, ela não tem que praticar contra o seu filho? Mas é porque a situação do erro em pessoa, ou erro sobre pessoa, gera essa teoria da equivalência. Tá? Você transfere as qualidades da vítima virtual para a vítima real, que é o caso aqui, especificamente do crime de infanticídio. Então, cuidado no crime de infanticídio. A diferença do infanticídio para o aborto é que o infanticídio e o crime de homicídio incidem diretamente na vida extrauterina. Ou está acontecendo o parto, ou já aconteceu, e no crime de homicídio, com certeza já é vida extrauterina. Para ser considerado, cuidado, para ser considerado aborto, essa vida ela tem que ser intrauterina. Quando é que ela inicia para o direito penal essa vida intrauterina? Entende-se, aí vem os estudos da medicina legal, auxiliando ao direito penal, não é à toa que ela é uma disciplina interdisciplinar, ela faz esse link com outras disciplinas. A medicina legal explica que, para o direito penal, a vida se inicia a partir da nidação. A nidação é quando esse óvulo ele se prende à parede do útero e ali nida. A nidação é, para o direito penal, o momento em que essa vida intrauterina, ela acaba se iniciando, tá bom? Então que fique bem claro isso daí, essa diferença entre os crimes infanticídio, aborto, porque muitas vezes você tem aquela dúvida numa questão prática, tá bom? Muita gente chegando aí, Gilmar, Lara, a Beatriz, grande Joaquim, está na preparação aí, né, Joaquim? Vamos aproveitar a quarentena para dar aquela reforçada no estudo, né? E vamos buscar essa aprovação, tá? Voltando aqui, você tem nos crimes dos artigos 124, 125 e 126, os crimes de aborto, tá? Por que você tem essa separação? Detalhe do crime de aborto. Pode cair uma questão interessante lá na tua prova. O crime de aborto, ele pode ser praticado pela gestante, ele pode ser praticado por um terceiro e pode ser praticado pelo médico, tá? No caso do praticado pela gestante, ou ela autorizando uma pessoa a praticar, você tem o crime tipificado no artigo 124. Então, lá no 124, você tem provocar aborto em si mesma, ou seja, ela cometendo o crime de aborto, tá? Ou consentir que outro lhe provoque, ou seja, ela autoriza um terceiro a provocar o crime de aborto. 124. Professor, e esse terceiro que é autorizado a praticar, ele não fica, cuidado com isso, ele não fica no 124, ele vai para o 125 ou 126. Se ele tem autorização, 126, tá? Se ele pratica sem autorização dessa vítima, tá? Que é a gestante, você tem o 125. Então, olha o que diz o 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Cuidado, porque as questões elas acabam levando a erro, afirmando que aquele que tem autorização e a gestante ficarão no 124. Tá? Você sabe que tem banca que ela se utiliza da literalidade da lei, ela coloca lá o artigo, ela faz realmente você entender que seriam os dois indivíduos lá no 124. E não é. 124 vai ser a gestante, que pratica em si ou autoriza alguém a praticar. Esse que está sendo autorizado vai para o 126, tá bom? Fique bem claro isso, porque várias questões envolvendo aí crime de aborto acabam caindo na prova. O interessante também do crime de aborto é a questão da possibilidade do aborto ser cometido. E aí o cuidado que você tem que ter, porque numa prova que vai exigir o crime de aborto, abordando questões com essa temática, ele pode colocar lá que são excludentes do crime de aborto. Aí você tem o quê? Aquele aborto que é cometido pelo médico, claro, sendo ele autorizado, porque houve uma prática de estupro
contra essa vítima. Então, é uma das possibilidades que você vai encontrar lá no 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Uma situação em que o médico observa que ou ele salva a mãe, né, ou ele salva a criança. E, no caso específico, se ele pratica o aborto para salvar a vida da gestante, ele não vai ser acometido de uma pena no direito penal, porque você tem aqui uma excludente de ilicitude. Você observa que é uma excludente de ilicitude fora lá do artigo 23. Artigo 23 do Código Penal, que trata daquelas excludentes que vocês lembram, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Aqui você tem um tipo de excludente de ilicitude direcionada para um profissional da saúde, que é o médico. Outro inciso, 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz dos seus representantes legais. A terceira modalidade de aborto consentida hoje no ordenamento jurídico brasileiro é aquela advinda o quê? De um feto anencefálico. Tá? A questão dos anencéfalos já foi tratada pelo STF, já está pacificada, só que cuidado com a pegadinha em uma prova. Ele vai te dizer que esses 3 exemplos de excludente de licitude para o médico vão estar no Código Penal. Errada. Afirmação errada. No Código Penal eu vou encontrar 2 excludentes, tá? Para salvar a vida da gestante em uma situação de estupro, havendo esse consentimento da gestante ou dos seus representantes quando ela for menor. E o terceiro tipo de modalidade excludente de aborto seria a situação de uma ADI que foi votada no Supremo Tribunal Federal, tá? Que é justamente a relacionada ao aborto dos anencéfalos. Tá bom? Isso, claro, devidamente comprovado por um médico, e com certeza uma questão pode ser abordada em cima dessa temática. Tá bom? Espero mesmo. Não dá para a gente trabalhar aqui de maneira aprofundada, como a gente faz na sala de aula. Meus alunos estão aqui presentes, a gente vai inciso por inciso, batendo em cima de cada um deles. Mas agora eu vou permitir a todos vocês aí fazerem perguntas, né? Não adianta uma live se não tiver interação. Grande Ailson! E aí, meu amigo, como é que você tá? Lúcio, dicas excelentes. Que é isso, meu amigo, a gente está aqui para isso. Tá? Eu espero que nesse momento que a gente está em casa, que essa produção seja magnífica aí de conteúdo. O intuito aqui é compartilhar conhecimento, porque eu aprendo também com vocês. E eu sei que é um momento difícil para todo mundo, né? Mas a gente vai conseguir passar. Eu quero também destinar minha força, minha positividade para todos vocês. E Ailson, meu irmão, eu vou tirar essa barba e vou te dar, cara. Eu não sei nem o que é selagem. Alguém aí pode me ajudar nessa conceituação do que é selagem, que o Ailson está querendo saber, talvez, para passar na dele, né? Mas, brincadeiras à parte, obrigado aí pela participação, pela interação. A live vai ficar salva, tá? E eu vou colocar lá no YouTube. Mas agora eu quero perguntas. Vamos ver aí as perguntas que vocês têm aí a respeito desses crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, e agora a mutilação também, e o crime de aborto. Tá? Alguém aí pode me responder em relação aí à selagem com o Ailson? Tá? Lembrando, pessoal, não é brincadeira, vai cair questão envolvendo aí o 122, porque a mudança foi significativa. E as bancas, a tendência hoje nos concursos policiais é buscarem um candidato cada vez mais atualizado. Então pega o Código Penal atualizado, imprime lá nos crimes contra a vida e começa a estudar o 122, tá? Vamos lá, Verônica, saudades do direito penal e desse professor. Estamos aqui, Verônica, processo penal, tá? Nós temos aí um grupo e vamos continuar sempre disponível para vocês. Danilo, um terceiro, olha a pergunta do Danilo aqui. Um terceiro que auxilia uma mãe sobre estado puerperal, estaria praticando infanticídio? Cara, fantástico, velho. Danilão, sempre, esse é penal na veia. Vamos lá para a pergunta do Danilo, ó. Ele diz o seguinte, vou dar o exemplo, Danilo, botando uma enfermeira, tá? A mãe, em estado puerperal, vai até o berço e pratica o crime, infanticídio, tá?
Ok. Mas agora vamos colocar no cenário uma enfermeira. A mãe pede o auxílio da enfermeira e, como o Danilo colocou aqui, ele sabe que ela está sob estado puerperal, a enfermeira sabe que ela está sob estado puerperal, vai com ela e auxilia na prática do crime de homicídio, né? Que especificamente é um crime de homicídio, só que pela especialidade, pelo crime ser próprio, passa a ser o infanticídio do 123. Danilão, vai praticar o crime de infanticídio, viu? Por mais que o crime seja próprio, mas a gente tem que lembrar lá do artigo 30 do Código Penal, que especifica que haverá correlação da elementar do tipo penal quando aquele que age junto com o autor, ele tem ciência das elementares. Então, quais são as elementares do crime de infanticídio? Estado puerperal, mãe matando o filho. Não é isso? Se a enfermeira tem noção disso, ela vai automaticamente ser o quê? Partícipe ou vai ser coautora? Ela vai ser coautora do crime de infanticídio, tá? Grande Jerry, Danilão, pergunta espetacular, tá? Agora, se ela não tem ciência disso, a mãe infanticídio, ela pratica o quê? Homicídio, tá bom? Aula top, aprovação, turma da noite, vamos lá. Vamos lá, penal na veia, todo mundo aprovado. Eu quero ir pro churrasco com todo mundo aí no curso aprovação. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Gleison, grande professor, manda um alô pra galera do aprovação, turma tarde. Gleison, turma da galera aí do aprovação, do meu amigo Gilvando. Essa galera, eu pode ter certeza disso. Aprovação em massa, viu, Gilvando? A turma da tarde, a turma da noite são turmas muito boas. A galera tá num nível lá em cima. E a gente vai tentar aí trazer o máximo de conhecimento, vai fazer live aqui, enquanto a gente estiver nesse período aí de quarentena, a quarentena vai ser aqui produzindo, ninguém para de estudar não. A quarentena é só para ficar fora das ruas, para ficar no isolamento, mas estudar é todo dia, é foco, é força, é honra, tá? Deixa eu ver mais aqui, pode perguntar mais, pessoal, pode ficar à vontade aí, enquanto a gente tiver live aqui, ao vivo, a gente vai estar... Grande Lúcio, cadê? Ótima aula. Matheus, grande Matheus. Maria de Lara também está aqui. Vamos lá, pode aproveitar aí para pergunta. Até agora a gente não está aqui com o cronômetro ligado. Quem quiser fazer pergunta aqui, fique à vontade aí sobre os crimes contra a vida, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação a respeito do exemplo que o Danilo trouxe aí. Um terceiro praticando com uma mãe em estado puerperal a morte do filho. Então esse terceiro vai praticar crime de infanticídio desde que ele esteja ciente desse estado puerperal, que esse estado puerperal esteja influenciando e que ela está matando o filho, tá bom? Grande Danilo, vamos lá, mais perguntas. Pessoal, ó, deixando aqui a dica de novo, tá? Você vai encontrar lá no YouTube, canal que eu estou alimentando aos poucos, canal Direito Penal, Direito Internacional, vou alimentar com Medicina Legal, Criminologia, a galera que está estudando para delegado também, compartilhando conhecimento. Meu querido amigo, mestre Arnaldo Messias, seja bem-vindo, meu amigo, satisfação, a gente tem que fazer uma live juntos, viu? Vamos fazer essa live juntos aí, envolvendo direito administrativo, direito penal, né? Tributário e penal. Tem muito assunto interessante para a gente fazer juntos, viu? Tá convidadíssimo. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É aquela que eu falei aqui já, né? Existe a possibilidade de crime qualificado e privilegiado? Ok. Há essa possibilidade desde que eu faça aquela relação entre privilegiadora, violenta emoção, valor moral, valor social, com qualificadoras de natureza o quê? Objetiva. Tá? Eu vou dar um exemplo prático. Olha aí, empréstimo compulsório, show de bola, gostei do tema. Vamos alinhar isso daí para a gente fazer essa live. Tá? Então, as qualificadoras de natureza objetiva. Eu vou dar um exemplo prático. O pai que mata o estuprador da filha utilizando o quê? Utilizando de asfixia. Crime privilegiado e qualificado. O estuprador, o pai que mata o estuprador da filha utilizando fogo, explosivos,
Então, são qualificadoras de natureza objetiva que eu vou estar associando com uma privilegiadora que tem natureza o quê? Subjetiva, tá bom? Aí eu tenho crime de homicídio qualificado e privilegiado. Outra perguntinha que pode surgir: crime de homicídio qualificado e privilegiado é crime hediondo? Sim ou não? E a resposta é o quê? Não, tá? Não, por quê? Porque lá na lei 8.072/90, no rol de crimes hediondos, e é importante você ler essa lei, porque o pacote anticrime trouxe aí, dentro do rol do artigo 1º da lei 8.072, novos crimes, tá? Eu vou fazer uma outra live, por exemplo, sobre os crimes patrimoniais, a gente vai trabalhar isso, e especificamente de lei de crimes hediondos. Eu tenho aqui uma missão que é trazer lei de crimes hediondos para a gente trabalhar em uma live, para a gente trabalhar os novos crimes que foram inseridos, tá bom? Então vamos trabalhar isso. Então, em relação ao questionamento, crime de homicídio privilegiado e qualificado não será hediondo. Por quê? Porque expressamente você não vai encontrar ele lá no rol. O que você tem no rol de crimes hediondos é o crime de homicídio qualificado. Homicídio qualificado, sim, é crime hediondo. Homicídio qualificado e privilegiado, não, tá bom? Que fique bem claro isso, tá certo? Muito bem, Verônica. Penalista pesada já meteu o não dela aí, tá certo. É penal na veia, não tem jeito. Depois que entra, não sai mais, né? Vamos lá, mais alguma pergunta? Não temos nenhuma. Pessoal, por hoje a gente encerra, tá? Agradeço demais, de coração aí, a presença de todos vocês. Vou fazer outras lives, a gente está retornando com as lives, fazia tempo que eu não produzia uma. A gente vai produzindo aos poucos, mas já temos vídeos que foram, que eu alimentei lá no YouTube, então fiquem à vontade, façam inscrição, acione o sininho para que você, no momento que tiver um vídeo sendo postado, você já seja acionado para ir lá assistir, tá? São vídeos curtos, depois eu vou colocar vídeos mais longos, onde você tem análise de questões, eu vou colocar também vídeos somente trabalhando em cima de questões, tá? A gente analisando as questões, analisando os pontos que podem ser cobrados aí no teu concurso, tá bom? Galera da aprovação, espero que tenha aproveitado aí essa aula de crimes contra a vida. A gente vai ter a aula em sala, por enquanto não dá, mas a gente vai ter a nossa aula em sala, mas já deu para dar uma adiantada, né? Maria, obrigado aí pelo feedback. Verônica. Então, durante essa semana, acho que no final de semana, acho que no sábado vai ter uma live. Eu vou ver qual é a temática, eu vou avisar com antecedência, tá bom? Grande Ailson, meu irmão, até agora ninguém respondeu a respeito da selagem, meu irmão. Você vai ficar de novo sem essa resposta, tá? Vamos falar depois dos crimes contra a dignidade sexual. Show de bola. Gostei do tema. Maravilhoso também para poder trabalhar aqui. Tivemos especificamente modificações bem anteriores ao pacote anticrime. Tivemos crimes sendo colocados, importunação sexual, fazer diferença entre assédio sexual e assédio moral. Show de bola, Verônica. Show de bola mesmo. Aí eu tive que atender uma ligação, né? São os melhores assuntos de direito penal. Pessoal, então, muita energia positiva para vocês. Eu sei que está todo mundo ainda apreensivo com essa situação que a gente está passando, mas vai passar, tá? Juntos nós vamos vencer isso daí. E esse momento que a gente está dentro de casa, graças a Deus a gente tem tecnologia para poder fazer essa interação e estar com vocês, tá? Então, uma boa noite para todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso esses momentos aqui comigo. Logo mais a gente volta com Penal na Veia. É isso? Até mais. Boa noite para todo mundo. Ailson, meu irmão, ainda vou procurar o que é selagem, porque eu também agora fiquei curioso, tá certo? Forte abraço. Muito Penal na Veia para vocês. Até mais.